E aí, galera, tudo bem? Gostaram da nossa primeira aula de pronomes relativos? Hoje a gente vai encerrar esse assunto falando de coisas das quais eu tenho certeza você nunca ouviu falar na sua vida. A gente vai ter oportunidade hoje de ler dois pequenos textos onde estão aplicados os pronomes relativos para você e textos que falam de coisas inimagináveis. Mas vamos lá, tudo na sua ordem correta. Vamos relembrar de umas coisinhas que a gente viu na nossa aula passada, né? As funções dos pronomes relativos, que são duas basicamente, que é definir aquilo que veio antes ou acrescentar informação àquilo que veio antes, mas dentre as coisas mais importantes, eu preciso que você lembre disso. Faz assim nas suas anotações, pega uma setinha, desenha bem grande assim, ó, que os pronomes relativos sempre se referem ao que veio antes na frase. Legal? Agora vamos lá, lembrando, tá? Se você olha para essas palavrinhas aqui, quem, who, whom, which, that, whose, why, where e when, e pensa em fazer pergunta, você está no assunto errado. Elas servem para fazer pergunta sim, lá quando elas são chamadas de pronomes interrogativos. Não perca o foco. Eu sou pontual no que eu falo, você tem que ser pontual no que você ouve, legal? Nós estamos tratando dessas palavrinhas na qualidade de pronomes relativos. Outra função, legal? E hoje eu quero te ensinar uma coisa muito legal, porque é assim, ó. Quem sabe fazer o que eu vou te ensinar, sabe fazer, só não sabe porque sabe. Só sabe que sabe. Então eu tenho que deixar todo mundo em pé de igualdade. Quer ver? Tenho duas frases aqui, nas quais as duas eu estou usando o pronome relativo. Which. Mas somente numa delas, eu posso simplesmente vir aqui, ó, uma delas, não vou dizer qual, e tirar o pronome relativo. Eu não mexo em mais nada. Eu não vou colocar vírgula, nada. Mas só de tirar, a frase continua correta. Eu vou ler as duas frases, você pensa aí comigo qual você retiraria, e é engraçado porque a pessoa que sabe fazer isso, ela não sabe por que ela sabe fazer. Ela só diz assim, ah, tirei e ficou bom, né? Quer dizer, ela tinha uma familiaridade. Então dá uma olhadinha aqui, ó. The magazine which I bought is for my sister. E a outra diz, the magazine which is on the floor is mine. Pois bem, pensa comigo aqui. Em qual dessas, se você tirar o pronome relativo, fica bom? Veja, eu vou tirar os dois para você ver, tá? Daí eu te ensino como fazer isso, legal? Olha só. The magazine I bought is for my sister. Ou, the magazine is on the floor is mine. Em qual delas soa melhor? Mas se você não conseguiu definir, tudo bem, porque eu vou colocar hoje todo mundo em pé de igualdade, legal? Bom, a regra diz o seguinte, eu já vou falar para você nem anotar, porque, caramba, essa regra é meio rebuscada. Ela diz assim, ó. Toda vez que o pronome relativo tiver função de objeto, este pode ser removido da frase. Pois é, nem eu entendi, mas vou repetir para você. Toda vez que o pronome relativo tiver função de objeto, ele pode ser removido da frase. Na nossa primeira aula a gente viu lá quando o who tem função de objeto ou de sujeito. A gente viu, qualquer coisa volta lá, tá? Mas a mesma coisa pode acontecer com o which. Bom, já que fica meio chato isso e às vezes no calor da prova, você não quer ficar pensando qual é a função do pronome relativo, se é de sujeito, se é de objeto, eu criei um macetinho para você. Infalível, macete do tio Rê. Vem comigo, olha só. Você está lendo a tua frase e tem um exercício que pede para você ver em qual frase eu posso retirar o pronome relativo. Tá bom? Sabe o que você faz? Primeiro você acha ele. Imagina que aqui você circulasse ele. Achei o cara, tudo bem? Então achei o which, tá bom? Circulei o which lá no meu texto, tá bom? Uma vez que eu marquei ele, circulei, fiz um quadradinho, eu vou olhar para aquilo que tem imediatamente antes e imediatamente depois, beleza? Mas é do lado mesmo, ó. A revista que eu comprei é para minha irmã. A revista que eu comprei é para minha irmã. Aqui na de baixo está dizendo, a revista que está no chão é minha. Tudo bem. Quando eu pego esse primeiro which ali, ó, eu noto que de um lado aqui eu tenho magazine. Ah, então tá bom. Eu tenho magazine. Tá bom? E do outro eu tenho eu, certo? Ó, I. Não são coisas diferentes? Ó, vou marcar aqui, ó. Então pronto, tá aqui a nossa regrinha. Eu vou representá-la da seguinte maneira, olha só. Quando de cada lado do pronome relativo houverem coisas diferentes, ou pessoas diferentes, ou que nem aqui, super diferente, porque numa é coisa, na outra é pessoa. Não importa. Se for diferente, ó como é que eu vou representar aqui, ó. Você pode remover ele da frase, que a frase continua correta, inclusive fica mais bonita. Então você pode dizer essa frase assim, ó. The magazine I bought is for my sister. É claro que você vai ajustar a entonação, a pausa na sua voz, porque antes eu dizia The magazine which I bought is for my sister. Aí muda um pouquinho e fica The magazine I bought
is for my sister. E é como se esse que não tivesse deixado de existir. Eles vão traduzir da mesma forma. A revista que eu comprei é para minha irmã, só que sem esse carinha aqui, ó. Bom dia, c'est très facile. É muito fácil. Agora vem comigo, olha aqui, ó. Vamos ver na frase de baixo? Eu tenho o mesmo which. O mesmo which tá ali, ó. Legal. Achei o cara, circulei ele. Beleza. Vou olhar para o que veio antes. O que veio antes é a palavra magazine, que significa revista. Então tá bom. Tá, e o que veio depois? Está no chão. Is on the floor. Vamos por aqui então, ó. Is on the floor. Peraí. De um lado eu tenho revista e do outro eu tenho está no chão. Quem está no chão? A revista. Opa! Então de cada lado do pronome, ó, bem de cada lado, eu estou falando da mesma coisa. Legal? Ainda que eu tive que interpretar esse pedaço, mas é a mesma coisa. Não posso tirar ele da frase. Por que eu não posso? Porque ele está fazendo aquilo que a gente viu na nossa primeira aula, que é justamente definir que revista é essa. A revista que está no chão. Se eu tirar ele daqui, eu não consigo definir. Então, a função dele aqui é primordial, é importantíssima, que é justamente definir quem veio antes. Não posso retirar ele da frase. Gostou do macetinho? Se forem coisas diferentes de cada lado, não importa se é pessoa, coisa, ou coisas diferentes, ou pessoas diferentes, mas tem que ser diferente. Pode remover. Se forem as mesmas coisas ou as mesmas pessoas, não pode. Vamos ver se dá certo isso com o who? Dá uma olhadinha aqui, ó, e já tenta você mentalmente fazer aí, ó. Esse that não é o that que a gente viu na primeira aula, tá? Esse that é outro that, que significa pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Legal? Então olha aqui, ó. That is the girl who talked to me, and that is the girl who I saw last night. Ou seja, aquela é a garota que falou comigo. E aqui embaixo, aquela é a garota que eu vi na noite passada. Vamos ver se dá certo isso? No primeiro who que a gente tem aqui, ó, o primeiro who que a gente tem ali, legal. Eu vou olhar para o que tem de cada lado dele, certo? De um lado eu tenho garota, girl, mas é bem do lado mesmo, tá? Do outro lado eu tenho falou comigo, ó que lindo. Talked to me. Pera aí. Quem falou comigo? A garota. Então, de cada lado do pronome relativo, eu estou falando da mesma pessoa. Logo, não posso tirar ele da frase. Agora, olha de baixo. Mesma coisa. De um lado do pronome relativo, eu tenho garota. Então, vamos lá. Vamos reescrever aqui, ó. Eu tenho o pronome who. De um lado, eu tenho garota. Certo? E do outro lado, eu tenho o quê? That is the girl who I saw last night. Opa! Tem o pronome eu. São duas pessoas, mas são pessoas diferentes. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso e devo, tá? Tirar o pronome relativo, eu vou representar assim, porque a frase fica mais bonita sem ele. Olha aqui, ó. Em vez de dizer That is the girl who I saw last night, eu digo That is the girl I saw last night. Mon Dieu, c'est très joli, é muito bonito. E vamos colocar isso em prática? Vamos lá. É o seguinte. Você já deve ter ouvido falar de muitas coisas, assim, né? Inclusive com essa história de efeitos especiais de filmes, a gente acaba tendo a nossa imaginação alimentada por muitas coisas e você pensa, ah não, já ouvi falar de tudo. Então tá bom. Você já ouviu falar de fibrodisplasia ossificante progressiva? Porque na hora de preparar essa aula eu pensei, tá, mas por que eu vou falar de uma coisa banal se eu posso trazer mais informação para você? Fibrodisplasia ossificante progressiva, fibrodysplasia ossificans progressiva, é uma doença raríssima. Quer saber o seguinte? Ó, vou te explicar brevemente, daí a gente lê o texto, mas lembrando que o foco é você ver a aplicação dos pronomes relativos no texto, tá? Quando você se machuca, o que acontece? Você se machucou, bateu, enfim, lesionou, o seu corpo vai lá, com o seu sistema imunológico, curar aquela lesão. Tudo bem? Você já imaginou se toda vez que você se machucasse, no lugar da onde você se machucou, crescesse um osso? O nome dessa doença é fibrodisplasia ossificante progressiva, que é uma falha do sistema imunológico, que isso começa lá na tua gestação, quando você está gerando osso pela primeira vez, e as estruturas que criam osso do nada, que você está ali roubando o cálcio da sua mãe, né? E aí vai criando o seu esqueleto. Tem que ser assim, né? Tua mãe faz uma dieta rica em cálcio quando está grávida de ti, e aí você vai lá. Essas estruturas elas têm que se desligar em algum momento da gestação, e aí você continua roubando o cálcio, mas só para os seus ossos crescerem. Só que em quem tem fibrodisplasia ossificante progressiva, isso continua caminhando no teu organismo com o teu sistema imunológico. E toda vez que for um tecido fibroso ou de ligamento, músculo, tendão, enfim, não afeta a pele, por exemplo, tá? São tecidos específicos.
Machucou, o corpo transforma aquela parte machucada num osso. Eu nem trouxe foto para você, depois você vê se você quiser no Google. E outra, esse osso que nasce dentro de você, ele se funde ao seu próprio osso. Dá uma olhada no texto que a gente tem aqui, foco na língua inglesa. Olha o que ele diz, é só esse trecho mesmo, é bem curtinho. Fibrodysplasia ossificans progressiva. Vamos ler? Fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP, is an extremely rare disease which affects the connective tissue. A mutation of the body's repair mechanism causes fibrous tissue, including muscle, tendon, and ligament, to be ossified when damaged. In many cases, injuries can cause joints to become permanently frozen in place. Surgical removal of the extra bone growth has been shown to cause the body to repair the affected area with more bone. Pensa numa doença cruel. Olha só o que ele diz aqui, ó. Fibrodisplasia ossificante, tem a sigla aqui, é uma, agora eu vou lá buscar o meu substantivo, tá? É uma doença extremamente rara que, olha o nosso pronome relativo aqui, definindo a doença, que afeta o tecido conectivo. Uma mutação do mecanismo de reparo do corpo causa tecido fibroso, incluindo músculo, tendão e ligamentos, a serem ossificados quando danificados. E esse when também é pronome relativo, porque não está sendo feito pergunta aqui, viu só? Em muitos casos, os ferimentos podem causar as articulações a se tornarem permanentemente congeladas no lugar. É porque se você bater, lesionou, vai formar um osso lá dentro. E esse osso vai se fundir com o seu e vai travar o seu cotovelo e nunca mais você vai mexer o braço. Ah, faço uma cirurgia e tiro isso. A cirurgia é um procedimento invasivo. Quantas outras lesões você causa para tirar esse osso, para serrar e tal, que vai ter que cicatrizar? Na hora de cicatrizar, todas essas novas lesões vão virar ossos. Cruel, né? Aí ele fala isso, a remoção cirúrgica dos ossos extras que crescem se mostrou causar o corpo a reparar a área afetada com mais osso, ou seja, não dá para operar. Só para a gente terminar com coisas das quais você nunca ouviu, você que fica ouvindo falar da imortalidade e fala, ai, que baboseira, não existe vida eterna. Ah, não? Então tá bom, então leia comigo o próximo texto, que fala de uma criaturinha que foi descoberta nas profundezas do oceano, que simplesmente não envelhece. Nunca! Dá um look nisso. Já ouviu falar da Turritopsis nutricula? A Turritopsis nutricula. Olha que sensacional isso aqui. Ele diz o seguinte. Turritopsis nutricula, the potentially immortal jellyfish, is a hydrozoan whose medusa or jellyfish form can revert to the polyp stage after becoming sexually mature. It is the only known case of a metazoan capable of reverting completely to a sexually immature colonial stage after having reached sexual maturity as a solitary stage. It does this through the cell development process of transdifferentiation. Cell transdifferentiation is when the jellyfish alters the differentiated state of the cell and transforms it into a new cell. Ou seja, aqui a gente tem de novo a presença do nosso pronome relativo que diz assim: Turritopsis nutricula. A água-viva potencialmente imortal é um hidrozoário cuja forma de medusa ou água-viva pode se reverter para o estágio de pólipo depois de se tornar sexualmente madura. Aí você vai ter que lembrar da sua aula de biologia para saber do que o texto está falando, tá? É o único caso conhecido de um metazoário capaz de se reverter completamente para um estágio colonial sexualmente imaturo, depois de ter alcançado a maturidade sexual como um estágio solitário. É mais ou menos assim, na hora que ela envelhece, ela fala, cansei disso, quero voltar a ser criança. E ela reverte todo o estado embrionário dela, toda essa parte de maturidade sexual para um estágio anterior e começa a envelhecer tudo de novo. Quantas vezes ela quiser. Olha só, ela faz isso através do processo de desenvolvimento celular da transdiferenciação. E ele explica, transdiferenciação celular é quando, ó o nosso pronome relativo aqui, é quando a água-viva altera o estado diferenciado da célula e transforma ela numa nova célula. É isso, meus queridos, era isso que nós tínhamos para hoje. Enfim, uma leve explicaçãozinha e nós realmente ficamos por aqui para você percebendo nos textos como é comum a presença dos nossos pronomes relativos. Agora é sair para praticar. Valeu? Nos vemos na nossa próxima aula. Bye!